Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Se você tem a mesma versão que eu, vamos ler juntos. Está sendo projetado aí, nós vamos ler todos juntos a versão que está aqui no data-show. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Essa é a nova versão internacional. Eu quero hoje, no primeiro domingo do ano, falar sobre o altar. O altar na Bíblia significa, em primeiro lugar, a nossa vida. O altar na palavra de Deus significa lugar do encontro. Você conhece muito bem a história de Elias. Houve uma perseguição aos profetas nos dias em que Elias foi erguido profeta em Israel. O Senhor, depois que ele liberou uma palavra, dando ordem para que não chovesse, veio uma fome sobre a terra, e ele ficou escondido pela mão do Senhor e pelo Senhor protegido. Toda a provisão de que ele tinha necessidade veio da mão do Senhor, mas o Senhor o guardou. E na hora em que foi a hora que Deus disse para ele aparecer, ele apareceu. Na nossa vida tem os momentos em que nós vamos passar um bom tempo no anonimato. E o anonimato faz bem para a gente. Nem sempre é confortável você estar debaixo do holofote, como nós temos praticado aqui no exercício do pastoreio da igreja. Estando na vitrine, a cobrança é maior. O anonimato é uma bênção, mas Deus não fez você para ficar no anonimato sempre. Haverá um tempo em que o Senhor vai dizer assim: agora é sua hora, vá. E quando Deus dá uma ordem para que nós aparecemos no cenário que Ele estabeleceu para trazer juízo ao povo, Ele vai nos usar. E nesse tempo nós temos que estar em comunhão com Deus e com o seu Espírito. E no começo desse ano eu quero falar com os irmãos sobre esta palavra: o altar da sua vida está restaurado ou precisa de restauração? Então, em primeiro lugar, o altar é um lugar de encontro. Vamos falar juntos? O altar é um lugar de encontro. Então, a minha vida é um altar. E na minha vida, eu deverei sempre, à semelhança de Adão, esperar o encontro com o Senhor. A Bíblia diz que na virada do dia, o Senhor vinha encontrar-se com Adão. Até o dia em que o pecado separou Adão do seu Criador. Através do sangue de Jesus, a nossa comunhão foi restaurada. Mas mesmo hoje, nós tendo o sangue do Senhor Jesus para nos purificar os pecados, para nos perdoar e para nos colocar numa posição de filhos, nós temos que fazer a nossa parte. Então, em primeiro lugar, o altar é um lugar de encontro. Em Israel, o altar era o ponto culminante do encontro com o Senhor. Era o lugar mais sagrado. Isso significa que a minha vida e sua vida é sagrada. Nós não podemos levar a vida de qualquer maneira. A nossa vida, ela tem que ser levada e guiada pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. A Bíblia nos diz que o altar da nossa vida é então um lugar de encontro. Mas a Bíblia não fala que é só um lugar de encontro. A palavra de Deus afirma também que o altar fala de entrega total. Os irmãos se lembram da história de Abraão, quando Deus realiza o desejo do coração dele e recebe Isaac como presente de Deus. E agora, quando Isaac, já um moço, talvez saindo da adolescência, entrando na juventude, o Senhor Deus chega para Abraão e pede Isaac como prova do seu amor. E a palavra de Deus diz que então Abraão sai da sua terra, leva 2 servos com ele, leva um jumento, leva
a madeira, leva o cutelo, ele levou o fogo, e levou o seu filho. E no caminho, a palavra de Deus diz que Abraão foi pela fé. Por isso ele foi chamado e ovacionado como o pai da fé. E quando ambos se aproximam do monte Moriá, a palavra de Deus diz então que Abraão disse aos seus servos: ficai aqui, eu subirei ao Moriá com o meu filho. Adoraremos ao Senhor juntos e prestaremos ao Senhor uma oferta no altar. E voltaremos. A palavra dele foi uma palavra de quem tinha fé. Nós não imaginamos que tipo de fé era essa que Abraão, sabendo o que tinha que fazer com o seu filho, ele dizer para os seus servos: nós iremos e voltaremos. Alguém já comentou que Abraão talvez fosse um dos primeiros a acreditar na ressurreição. Talvez ele acreditasse que, imolando o seu filho, fazendo a vontade do Senhor, a semelhança das nações pagãs no entorno da nação Israel, eles faziam isso. Ele pensou, tenha pensado, talvez o Senhor é poderoso para ressuscitar Isaac e devolver o meu filho. A Bíblia não diz isso, mas nós podemos imaginar isso. Mas é uma incógnita, é uma pergunta que se passou no coração de Abraão. E vão ambos, ele e Isaac, para o monte. E estando no monte, Isaac faz aquela pergunta terrível: pai, está aqui o holocausto, o cutelo, mas cadê o cordeiro, pai? E disse Abraão a Isaac: o Senhor proverá. Agora, em 2022, todos nós precisamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas enquanto ao comer, e ao beber, e ao vestir, e ao ter, e o ir e vir, a nossa fala deve ser sempre como a fala de Abraão: o Senhor proverá. Vamos dizer isso juntos? O Senhor proverá. Que o Senhor lembre durante todo esse ano, nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de luta, pois certamente eles virão. Você lembre-se: o Senhor proverá. Parece que vai ficar difícil financeiramente? Declare isso: o Senhor proverá. E na hora que Abraão então junta as pedras e ergue o altar ao Senhor, ele diz: meu filho, você é o sacrifício. Ele amarra Isaac sobre o altar de sacrifícios, faz uma oração ao Senhor, e quando ele ergue o seu cutelo para assassinar o seu filho, em oferenda ao Senhor, uma voz ecoa atrás dele: não faças isso, Abraão. Ele teve ali um encontro com Isaac e o Senhor, no Monte Moriá, em cima de um altar. Então o altar é um lugar de encontro. O altar é um lugar de conserto também. O altar é um lugar de entrega total. Quero ler um texto com você que se encontra em Gênesis capítulo 35, verso 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-nos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha lhe manifestado
quando fugia da face do seu irmão. Altar é lugar de entrega, é lugar de encontro, mas é lugar de conserto. A nossa vida deve ser uma vida entregue nas mãos do Senhor. A nossa vida tem que estar sempre preparada para recebermos o Senhor. E a nossa vida sempre deverá ser revisada se é necessário fazermos um concerto com o Senhor. Não adianta você vir ao culto como veio no fim do ano, lá na passagem do fim do ano, e começar a vida de qualquer maneira, o ano de qualquer maneira. Eu vi que é uma tradição cultural nossa, todo fim de ano você vê as pessoas vestidas de branco. Qual a intenção de se vestir de branco? Primeiro, é uma tradição cultural. As pessoas estão com isso, clamando que seja um ano de paz. Eu tive a impressão de que esse ano eu vi mais pessoas, especialmente nas mídias sociais, vestidas de branco do que em todos os anos passados. Parece que há um clamor no inconsciente coletivo, clamando por paz. Então as pessoas estão pedindo paz. Estão clamando a Deus que seja um ano de paz. Mas não adianta nada disso se o altar da nossa vida estiver quebrado. A nossa vida tem que estar preparada para o serviço ao Rei Jesus. A Bíblia também diz que o altar fala de sacrifício. Você se lembra o que diz o texto sagrado em Êxodo 38, versículo 1? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Salmo 118, 27 diz: Deus é o Senhor que nos mostrou a luz, atai a vítima da festa com cordas até as pontas do altar. Quando Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele estava dizendo: eu quero oferecer ao Senhor o sacrifício da minha vida. É o deixar de fazer a minha própria vontade e estar decidido a fazer a vontade do meu Deus, do meu Pai. Quando nós tomamos essa difícil decisão de levar esse projeto de obedecer a Deus à frente, as dificuldades nos darão a impressão de que vai ficar cada dia mais difícil. Mas escutem, irmãos, a nossa vida, nós que caminhamos com Jesus, uns aqui caminham com Jesus há 1 ano, outros há 5, outros há 10, outros caminham já mais de 40 anos. Independente de quanto tempo você está andando com Jesus, na caminhada da vida a gente vai tomar uns escorregões. Nós vamos cair em alguns buracos. Mas a queda não vai poder parar você. A queda não deve parar você. Se você clamar o nome de Jesus, Ele vem e ergue você. Esse ano, eu creio que, assim como os anos que passaram, será um ano de dificuldades para a igreja do Senhor. Mas se nós nos humilharmos diante do Senhor, nós poderemos fazer parte da igreja que presenciará o maior avivamento da história. E nesse tempo de nova história na vida da igreja, muitos poderão tombar. E quando você vê um irmão, um soldado de Cristo tombando, não celebre nunca a queda dele. Clame ao Senhor por misericórdia. Clame ao Senhor pela vida dele. Eu falo especialmente hoje com as minhas ovelhas. Você que é minha ovelha que nessa Cristo, eu quero te dar uma orientação que vem do Senhor. Não faça papel jamais de secretário do diabo, falando da igreja A, B, C ou D, ou falando do pastor A, B, C ou D. O Senhor Jesus morreu pela sua igreja, e quando nós tocamos na igreja, nós estamos tocando nele.
Eu era ainda ovelha do meu último pastor. Eu me lembro que ele trouxe um pastor convidado, eu era um diácono. Ele me convidou para entrar no gabinete pastoral para orar pelo culto. E aquele pastor, muito brincalhão, ele falou assim com o meu pastor na sala pastoral: e como é que está esse balaio de gato aí? Como é que está o balaio de gato aí? Ele estava fazendo uma referência à igreja. E o meu pastor, ainda jovem, tem a minha idade aproximadamente, um pouco mais novo que eu, ele falou assim: irmão, você está começando o culto hoje errado. Você está tocando na igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é balaio de gatos. O semblante daquele pastor, que é o irmão de Deus consagrado, tem sucesso aqui na região, graças a Deus, mas o semblante dele descaiu. Por quê? Porque ele brincou com o sagrado. E com o sagrado nós não podemos brincar. Então, quando você vê líderes caindo, fecha sua boca. Ore a Deus por esses líderes. Porque assim como eles, você também vai prestar conta da sua vida diante do Senhor. Esse ano deve ser um ano como nunca antes da história, que você deve dedicar a sua vida como um altar de sacrifício ao Senhor. Então para de olhar para o lado e apontar os erros e se preocupe com a sua vida, com a sua integridade espiritual e pessoal. A Bíblia também diz que o altar fala de fogo, Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu quero hoje, nessa introdução, falei sobre o que significa o altar. Mas eu quero falar sobre os 3 altares da vida cristã. Que quando falta algum desses pormenores, você fica capenga, você fica em desequilíbrio. E o primeiro altar da vida cristã é o altar pessoal. O altar pessoal nos fala de adoração. O altar pessoal fala da nossa vida oculta devocional. O altar pessoal fala da nossa consagração a Deus. E o Senhor Deus, Ele não tem uma fita métrica que fica olhando o nosso peso, ou a nossa estatura, ou as nossas afeições, ou como nós nos parecemos ser tão santos. Não. A fita métrica de Deus, ela está envolta ao nosso coração. Se o nosso coração pertence a Ele ou não. Se de fato eu adoro em espírito e em verdade ou não. A igreja no altar pessoal tem deixado a sua vida pessoal de consagração, a sua vida de devoção, a sua vida de adoração. E isso não se faz na igreja. Isso começa em casa, sozinho. Você começa a ter o prazer de falar com Deus. Você passa a ter o prazer de ler a palavra de Deus. É a vida que é o altar pessoal. Olha o que está escrito em Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No capítulo 6 de Romanos, no verso 13, a Nova Versão Internacional nos diz assim: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. Então, altar pessoal fala da nossa rendição incondicional ao Senhor. O que é render-se? É você baixar a guarda. É você erguer as mãos diante do assaltante e diz: opa, não vou reagir. Olha, eu vou fazer o que você quer. Às vezes, muitas vezes, nós nos rendemos aos encantos
nós nos rendemos às seduções desse mundo, nós nos rendemos a um homem com uma faca na mão ou com uma arma que nos assalta, mas no exercício da nossa liberdade devocional nós não nos rendemos ao senhorio de Cristo. Altar pessoal fala sobre rendição pessoal. A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas é tão difícil entregar-se, é tão difícil confiar. O Senhor nos fala nesse Salmo 37, no verso 6, que se nós entregarmos a Ele a nossa vida, o controle, se nós nos submetermos a Ele, versículo 6 diz: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, na sua epístola, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Vida no altar fala da nossa vida secreta em oração. Fala da nossa vida secreta na devoção. Oração será sempre acompanhada de adoração e devoção. Não dá para desassociar essas três coisas. O Senhor Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orarem, Ele nos ensina: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas igrejas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Você sabe muito bem da história de Daniel, que fora provado, que fora testado, e na sua provação ele foi aprovado. E a Bíblia dá testemunho de que por 3 vezes no dia ele parava a sua rotina, inclinava o seu joelho, a sua cabeça e orava ao Senhor. Isso o levou a uma prova. Mas como ele estava cheio de Deus, como ele tinha uma vida no altar, ele tinha uma vida devocional, a morte não o tramou. O perigo não o destruiu. Você quer ficar livre dos perigos dessa vida? Erga hoje o altar da sua vida pessoal. Primeiro âmbito da nossa existência cristã é o âmbito pessoal, é o altar pessoal. Nós acabamos de ler que Jacó levantou um altar ao Senhor com a sua família, que em Gênesis 35 nós lemos. O segundo aspecto do altar é o altar familiar. Nós temos o altar pessoal, mas temos também o dever de levantar o nosso altar familiar. O que é o altar familiar? É você e sua família adorando a Deus. Isso significa que dentro da sua casa você deverá ter um tempo para buscar a Deus, não sozinho, mas com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Os filhos ainda são pequenos, dependem de você. Provoque na sua agenda um tempo com Deus e Ele juntos. E os responsabilize. Joãozinho, você já orou? Maria, você já orou? Não, vem aqui, vamos orar juntos. Leia esse salmo aqui. Mesmo que esteja aprendendo, faça o filho ler. Eu aprendi a ler na Bíblia, irmãos. A Bíblia foi o primeiro livro que eu tive acesso. E foi na Bíblia que eu aprendi a ler. Por dificuldade no começo, depois foi melhorando como é normal. Mas foi na Bíblia que eu comecei a ler. Faça o seu filho ler a Bíblia. Não é o altar pessoal, mas é o altar familiar também. Dentro da sua casa você tem que ter tempo para Deus com a sua família. A Bíblia diz que
quando as famílias estão fortalecidas do Senhor, a igreja também estará fortalecida. Igrejas fracas é consequência de famílias fracas. Igrejas que se destroem é porque famílias estão destruídas. Por isso, o altar familiar precisa ser erguido. O capítulo 1 do livro de Jó, no verso 5, diz que Jó tinha essa preocupação. A preocupação de que o altar familiar não fosse maculado. O texto sagrado diz que os filhos de Jó se reuniam para festejar, fossem os seus aniversários ou outras razões quaisquer, quando eles faziam festa, terminando a festa, ao raiar do dia, Jó tinha a preocupação de erguer um altar ao Senhor, oferecer ao Senhor um sacrifício, e ele erguia suas mãos aos céus e dizia: Pai, eu não sei se os meus filhos o aborreceram na sua festança, nos seus festejos, mas se eles pecaram contra ti, Pai, perdoa-os. E ele imolava o cordeiro no altar. Nós, como pais, precisamos apresentar o cordeiro de Deus aos nossos filhos. O altar familiar precisa ser restaurado na sua casa. Se ele estiver destruído, você precisa restaurar hoje. Amanhecendo o dia, restaure o altar. O seu familiar está em casa, chega em casa e diz: hoje eu quero orar com você. Não vou nem perguntar para ninguém, constranger ninguém aqui. Mas você orou com seu esposo hoje? Você orou com sua esposa hoje? Você orou com seus pais hoje? Você orou com seus filhos hoje? Meus irmãos, eu tenho costume já há alguns anos, independente da situação que estiver dentro de casa, seja ela favorável a mim ou não, eu costumo muitas vezes de madrugada colocar as mãos sobre a cabeça da Bíblia e orar por ela. Independente se tudo vai bem ou se às vezes a gente está empurrado com o outro, eu coloco a mão e abençoo. O Senhor me chamou para abençoar. Para impetrar a bênção, para que a justiça seja feita, para que a paz chegue ao seu lar. Ore, abençoe, seja um instrumento de bênção, traga a paz para dentro do seu lar. Ore, mesmo orando nós já temos luta. E o altar da vida relacional em casa precisa ser restaurado. Uma família fortalecida, uma igreja fortalecida. Uma família com altar destruído, uma igreja destruída. Terceiro aspecto na vida cristã do altar que o Senhor Deus quer usar é o altar congregacional. O altar congregacional fala sobre você, sua família e a igreja adorando juntos. Que privilégio que nós temos hoje aqui. Eu sei que a maior parte dos irmãos não estão aqui com a sua família, porque muitos ficaram com seus familiares em casa e nós achamos que é mais do que justo. Irmãos, o Senhor Deus estabeleceu ordens. E dentro do seu padrão, da sua escala de valores, nós não podemos nunca nos esquecer que o primeiro lugar a Ele pertence. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, o reino de Deus na nossa vida, depois a família. Sabe por que o reino de Deus em primeiro lugar e depois a família? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu obedecerei a sua palavra. Obedecendo a sua palavra, eu amarei a minha família. Obedecendo a sua palavra, eu irei erguer o altar congregacional dentro da minha família. Então não é só o altar pessoal, não é só o altar familiar, é o altar congregacional. É o altar que me faz ter prazer em estar no meio do povo de Deus, reunido, congregando, porque nós somos do Senhor. Salmo 133, que tantas vezes comentamos aqui, nos lembra do prazer de estarmos na casa do Senhor, em comunhão uns com os outros.
Mas tem muitos cristãos que não têm mais prazer de congregar porque o seu altar congregacional está quebrado, está destruído. Então você veio hoje aqui, você está recebendo uma mensagem de Deus que falou no meu coração, está falando ainda. Eu desejo que fale ao seu coração. Oração, leitura da palavra, adoração, fará parte da sua vida devocional, e você estará erguendo através disso o seu altar pessoal. Mas não é só isso. O altar familiar precisará ser erguido dentro do seu lar. Isso significa que tudo aquilo que traz dentro da sua casa um mal-estar precisa ser cravado na cruz, precisa ser colocado aos pés do Senhor Jesus, e você ergue um novo altar dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então a família é novamente ressuscitada quando nós colocamos a nossa família no altar. Terceiro, quando eu me preocupo em erguer novamente o altar congregacional, isso me fará ter o prazer de vir congregar, me fará ter o prazer de vir falar por Deus, isso me fará ter o prazer de ter comunhão com os meus irmãos, isso me fará ter o prazer de que, mesmo eu não entendendo o que se passa na cabeça do irmão, eu devo suportá-lo em amor, mesmo tendo meu coração ferido, eu devo estar disposto a perdoá-lo, a perdoá-la, para podermos chamar Deus de Pai e de andar juntos. O altar congregacional, você, a sua família e a igreja adorando juntos a Deus, só por uma razão: nós somos do Senhor. Nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. E a Bíblia diz que nós devemos fazer todas essas coisas em espírito e em verdade. Mas desse exercício sacerdotal, muitos de nós temos esquecido da nossa responsabilidade pessoal, familiar e congregacional. Qual aspecto na sua vida cristã precisa ser hoje restaurado? O altar pessoal, familiar ou congregacional? Particularmente, eu penso que será impossível você ter um altar familiar e congregacional restaurado sem ter a vida pessoal restaurada. Tudo começa na restauração pessoal, o resto será uma consequência disso. Quando Pedro escreve, pensando nessas coisas que eu acabo de dizer, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5, ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz: vós também, como pedras vivas. Eu vou te fazer lembrar uma coisa. Como foi que Elias teve a sua oração respondida? O altar do Senhor que estava destruído, ele ergueu novamente o altar. Depois que o altar foi erguido, ele disse: Senhor, manda fogo. E o fogo desceu. O que Pedro está dizendo aqui? Que nós somos as pedras vivas, ou seja, nós somos as pedras que em si mesmo tornam-se o altar do Senhor. Vós sois pedras vivas. O Senhor quer colocar fogo sobre nós, assunção sobre nós, mas o nosso altar, a nossa vida precisa estar plenamente restaurada. Então, a Bíblia diz que ele reparou o altar unindo as pedras. Deus quer unir as pedras. Aquilo que está em desordem na sua vida, Deus quer restaurar. Mas Ele vai contar com a sua participação. Altar quebrado são relacionamentos quebrados. Lugar tóxico de intrigas, de rixas, de discussões, de acusações.
relacionamentos quebrados, o altar precisa ser restaurado. Pessoas que deixam de falar com o marido, deixam de falar com a esposa e vice-versa, os filhos começam a brigar entre si, o pai não vai mais na casa do seu filho, ou do sua nora, ou do seu genro, porque houve uma briga, o altar foi quebrado, precisa ser restaurado. Então Elias, depois que restaura o altar do Senhor, ele faz uma vala no entorno do altar. Algumas versões dizem que ele fez um rego em torno do altar, uma vala de separação. Aquela vala fala sobre separação. Nós precisamos cavar esse tipo de vala ao nosso derredor, ou ao nosso redor, melhor dizendo. Nós somos do Senhor. Nós precisamos estar separados do mundo e do pecado. Então Elias ele reconstrói o altar do Senhor. Ele faz uma vala no entorno do altar, representando com isso a nossa separação do mundo e do pecado. E depois ele faz outra coisa, ele arma a lenha sobre o altar. Está no versículo 33. A lenha fala sobre a nossa vida de oração. Uma pessoa que diz servir Jesus e que não ora é uma vida fria. A pessoa torna-se insensível às coisas de Deus. Depois que ele arma a lenha, que fala sobre a nossa vida de oração, ele faz uma outra coisa, ele divide o bezerro sobre o altar. Ele partilha o cordeiro. É o que nós devemos fazer. Primeiro que o sacrifício, todo o sacrifício, o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós não temos que fazer mais sacrifício nenhum. A única coisa que nos compete é dizer: Senhor, eu me submeto a Ti. É a nossa total liberdade, o exercício da nossa vontade em dizer: Senhor, está aqui o controle da minha vida. A partir de hoje, o Senhor é que manda na minha vida. Então ele armou a lenha, dividiu o bezerro sobre o altar, e ele fez algo que devemos estar fazendo sempre, não só hoje, aos domingos. Ele derramou muita água sobre o altar. A água, a Bíblia diz que a água é a palavra de Deus. Um cristão vazio da palavra de Deus não poderá ser usado pelo próprio Deus. O Senhor Deus usa homens e mulheres que estão cheios da sua palavra. Você se lembra do texto sagrado, quando o Senhor disse que enviou a sua palavra e os curou? Depois aquele centurião romano disse: Senhor, basta uma palavra tua. Esse ano eu preguei há 2 meses atrás sobre: Senhor, envia a tua palavra. Como é que você será enviado pelo Senhor se você estiver vazio da palavra? Então, sobre o altar, tem que ter a lenha para o Espírito Santo incendiar, mas você precisa jogar bastante água, que é uma representação da palavra do Senhor. Você se lembra na oração sacerdotal? Quando Jesus está orando pela igreja, ele diz: Pai, porque eu os tenho lavado com a lavagem da palavra. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas é a palavra de Deus que faz diariamente o processo de santificação na nossa vida. Onde a palavra de Deus nos santifica? Aqui, nosso mundo mental, nos nossos sentimentos. Por isso que o nosso culto deverá sempre ser racional, como temos falado esses dias aqui. Eu encerro essa palavra dizendo: essa é a mensagem do Senhor para cada um de nós. É ter um 2022 de sucesso, com a bênção de Deus. Não existe sucesso sem a bênção de Deus. O segredo é: restaure o altar que é a sua vida. O seu altar pessoal, o seu altar familiar, o seu altar congregacional.